Durante 40 anos nós olhamos para Darth Vader e vimos um samurai cósmico trágico, um pai corrompido pela própria arrogância. O grande e imponente vilão de uma ópera espacial onde o bem e o mal duelam graciosamente sob o brilho das estrelas. Pela própria estrutura do cinema clássico, nós fomos condicionados a romantizar sua figura. Mas em 2016, uma única cena, gravada de última hora, semanas antes do filme ser finalizado, arrancou a máscara romântica com uma violência brutal. Quando nós paramos para assistir a infame cena do corredor em Rogue One, a nossa primeira reação é quase sempre de deslumbramento primitivo. Nós vibramos, chamamos de o maior fanservice de todos os tempos, mas se nós realmente olharmos de perto, se tivermos a coragem de dissecar o que acontece naqueles claustrofóbicos minutos finais, percebemos que fomos enganados pela nossa própria nostalgia. Essa sequência não é uma mera demonstração de poder militar, é uma transmutação de gênero, e ela esconde uma verdade indigesta, capaz de alterar absolutamente tudo o que achávamos que sabíamos sobre a essência de Star Wars. Lá fora, no vácuo do espaço sideral, uma guerra tecnológica imensa está acontecendo. Frotas estelares, escudos defletores esmagadores, o poder bélico burocrático do Império esmagando a rebelião. Mas a ironia trágica dessa história é que o destino de toda a galáxia não é decidido no frio cálculo estratégico dos cruzadores imperiais. O épico desmorona e é reduzido a um corredor apertado, escuro e manchado de desespero biológico. Nós passamos décadas acreditando que o Império se mantinha exclusivamente pela ordem, pela hierarquia, pela disciplina de ferro. Mas não. Quando o verniz do sistema falha, o que sobra no cerne do Império é o horror absoluto, o monstruoso. Naquele corredor fechado, Vader deixa de ser um estrategista calculista e assume a sua forma de predador em um filme de slasher. Ele se torna uma máquina de matar implacável, o bicho-papão que sempre disseram que ele era. A genialidade dessa obra é que ela nos empurra para dentro de uma contradição assustadora. Aquela porta que não abre, aquele disco de dados passados de mão em mão, parecem apenas recursos comuns de filmes de ação, mas eles sustentam um problema estrutural não resolvido sobre a natureza humana, sobre a verdadeira face da tirania e sobre o peso real do sacrifício. Porque uma carnificina como essa era a única peça que faltava para nós finalmente entendermos o cinismo e a genialidade da Princesa Leia minutos depois em Uma Nova Esperança. Como o terror puro, sem filtros, se torna a única forja possível para a esperança genuína. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar esquecendo. Precisamos começar falando sobre a geometria do medo. Quando nós assistimos a Star Wars, o nosso olhar está treinado para a vastidão. Esperamos ver Star Destroyers rasgando o horizonte de planetas exóticos, duelos coreografados em grandes arenas de lava ou nas salas do trono do Imperador. O espaço é amplo, a fantasia é vasta. Mas o que o diretor Gareth Edwards faz nessa sequência é nos roubar o espaço. Ele nos tranca. E ao fazer isso, ele altera não apenas o cenário, mas o próprio gênero da obra. Nós deixamos a aventura romântica e despencamos, sem aviso, num filme de terror. Toda a engenharia visual dessa cena é construída para nos sufocar. O uso do corredor não é um mero acidente geográfico dentro da nave Profundity. É uma escolha narrativa deliberada para eliminar qualquer ilusão de fuga. As linhas do teto e do chão convergem para um único ponto de fuga, a escuridão absoluta. E reparem como a luz funciona aqui. No terror gótico e nos thrillers psicológicos, o claro e o escuro não são apenas escolhas estéticas, são sentenças de vida ou de morte. Quando há pane de energia e o corredor mergulha no breu, a única fonte de luz que resta é a lâmina vermelha do sabre de luz. Pense na perversidade simbólica disso. Os soldados rebeldes só conseguem enxergar o ambiente, só conseguem ver o rosto uns dos outros porque a arma que vai eliminá-los está iluminando o caminho. A visibilidade deles depende do instrumento da sua própria morte. A luz, que em Star Wars sempre foi o lado seguro da força, aqui é tingida de vermelho sangue antes mesmo de qualquer corpo ser cortado. Ela avança manchando as paredes assépticas e anunciando a carnificina. Não há saltos heróicos, não há discursos nobres sobre a luz e as trevas. Existe apenas um pânico tátil. A câmera se recusa a nos dar planos abertos e confortáveis. Ela gruda no ombro dos rebeldes, nos forçando a compartilhar daquela visão míope, confusa e encurralada. Nós somos abatidos junto com eles, visualmente, até mesmo no golpe físico. O que torna um monstro verdadeiramente aterrorizante não é a sua força, mas a sua inevitabilidade. E é aqui que nós precisamos olhar para a desumanização proposital de Darth Vader. Se nós lembrarmos do Anakin Skywalker das prequels, nós vemos um guerreiro movido pela paixão, pela raiva, saltando em acrobacias intensas, gritando as suas frustrações.
Se nós olharmos para Vader na trilogia original, ele é uma figura de autoridade, um pai sombrio que conversa, que tenta convencer Luke, que duela com palavras tanto quanto com sabre. Mas nesse corredor de Rogue One, ele é mudo. Ele não profere uma única sílaba. Ele não precisa. Ele atinge o que os filósofos chamam de sublime mecânico. Uma manifestação de poder tão avassaladora e fria que anula qualquer possibilidade de diálogo. O silêncio dele é a desumanização completa. Ele deixa de ser um homem dentro de uma armadura para se tornar a própria armadura. Uma armadura industrial de extermínio. E é exatamente por isso que a nossa mente se associa imediatamente a ícones de horror slasher, como o Jason. O arquétipo é o mesmo. A vítima corre, grita, se desespera, gasta toda a sua energia vital tentando escapar. O predador, por outro lado, apenas caminha. O passo lento e constante de Vader contrasta com o frenesi biológico dos rebeldes. Isso destrói a esperança. A imagem silenciosa dessa caminhada não é eu sou mais rápido que você, mas de não importa o quão rápido você corra, eu sou o seu destino final e chegarei no meu próprio tempo. A coreografia ali não foca na destreza de um espadachim, mas na economia brutal de um tanque de guerra. Ele não tá derrotando adversários em um duelo honrado, ele tá descartando obstáculos biológicos que estão no caminho da ordem imperial. Quando as armas dos rebeldes falham, quando ele absorve os tiros de blaster com a mão nua, a cena deixa de ser um combate militar e se revela como um abate cerimonial. Nós precisamos dar um passo atrás por um momento, porque essa carnificina não acontece no vácuo. Ela nos mostra como a galáxia realmente funciona. Nós nos acostumamos a ver o Império como uma grande burocracia militar, papelada de generais fardados, prisões limpas e táticas impecáveis. Uma máquina política fria e distante. Mas essa cena no corredor desmascara tudo isso. Ela nos avisa que por trás de todos aqueles oficiais de colarinho engomado, o verdadeiro pilar do Império não é a política, é o horror. A máquina imperial inteira só funciona e impõe respeito porque no topo desse comando existe um bicho-papão com poderes mágicos capaz de aniquilar um pelotão inteiro sozinho. O medo puro desse monstro é o que mantém a burocracia girando. E no meio desse pesadelo absoluto nós temos um pequeno pedaço de plástico, o disco de dados. Naquele momento ele deixa de ser um mero pendrive, ele se converte em uma relíquia mitológica. É o fogo de Prometeu. Lá no mito grego, Prometeu rouba o fogo dos deuses para entregar à humanidade, sabendo que isso atrairia ira e castigo eterno. O disco com os dados da Estrela da Morte é esse fogo. Tocar nele é assinar a própria sentença de morte, porque atrai o olhar do Deus escuro daquele universo. A passagem do disco de mão em mão, nesse revezamento macabro, onde cada portador cai, materializa o peso do sacrifício. Não é mais uma estatística de guerra, né? Nós estamos vendo o custo do dever. É exatamente para manter esse nível de escavação viva que nós dependemos dos viajantes. Se você enxerga valor nessa nossa forma contínua e aprofundada de ler as obras que moldaram nosso imaginário, apoie o canal por apenas R$ 13,99, literalmente o preço mais baixo do que uma garrafa d'água. Você viabiliza esse trabalho de forma direta, independente, sem amarras. Se torne um viajante. Nós chegamos então a um momento decisivo. A porta emperrada na nave não é só um detalhe de cenário. Ela é a fronteira final entre a sobrevivência do lado de dentro, iluminado e branco, e o abismo absoluto do lado de fora. Presta muita atenção ao que acontece no segundo exato em que a porta abre apenas uma fresta. O soldado rebelde que está encurralado contra o metal, sentindo a aproximação da morte, passa a cena inteira gritando por socorro. Ele é um instinto de preservação puro. Ele quer sobreviver, mas quando ele vê a mão do seu aliado através daquela fresta estreita, ocorre uma transcendência silenciosa. O grito dele muda. Ele não pede mais ajuda. Ele entrega o disco e grita, leva. Esse é o ápice moral da saga de Star Wars. O momento em que o indivíduo aceita sua própria aniquilação em nome de uma ordem maior. Ele compreende que o seu corpo físico já está morto, que ele é apenas um atraso, um obstáculo de carne para a lâmina de Darth Vader. Mas o seu dever, a sua missão de passar a verdade adiante, triunfa sobre o medo da morte. A trilha sonora, que até então soava como um requiem fúnebre de coros graves, lamentando o massacre, muda violentamente de tom nesse momento. Assim que o disco atravessa a porta, irrompe uma fanfarra heróica. O sacrifício está consumado. O horror slasher serviu como bigorna onde a coragem real foi forjada. E é por isso que quando nós reassistimos o episódio 4, nós vemos o cinismo de Darth Vader perante as mentiras da princesa Leia sobre a missão diplomática. Nós finalmente entendemos a sua fúria. Ele não ouviu falar do roubo, ele estava lá. Ele é testemunho ocular, e a esperança que se espalha pela galáxia a partir dali foi batizada não na luz brilhante das estrelas, mas no sangue derramado daquele corredor escuro.
Já que estamos tocando nesse nervo exposto, a anatomia do sacrifício e de homens comuns de carne e osso que abraçam a aniquilação para salvar o futuro, existe um espelho perfeito para esse momento em outra grande saga. Se você quer entender como a queda de um homem falho se transforma na sua vitória final lá na Terra-média, eu recomendo muito que você assista nosso vídeo dissecando a morte de Boromir em Senhor dos Anéis. O card está aparecendo aqui em cima e o vídeo também vai estar lá embaixo na descrição. É o complemento perfeito para essa nossa conversa. Assista logo depois desse aqui. Nós sempre pensamos na força como algo que une a galáxia, um campo de energia místico e onipresente. Mas o que fica assustadoramente claro quando a poeira baixa e a fumaça daquele corredor começa a se dissipar é que o poder absoluto, na sua forma mais pura e brutal, tem um limite físico muito delineado. Tudo que nós analisamos até aqui, o pânico claustrofóbico, a desumanização mecânica de Vader, o massacre coreografado como uma operação cirúrgica de abate, nos leva a um beco sem saída, literalmente. Pense na amargura monumental desse quadro. Durante toda a sequência, nós fomos brutalmente condicionados a enxergar Vader como uma força incontrolável da natureza. Um monstro que não pode ser parado por portas de aço reforçado, por rajadas de blaster disparadas a queima-roupa ou pela coragem extrema humana. Ele quebra pescoço com o pensamento, ele é o senhor incontestável daquele micro-universo que é o corredor estéreo da nave. Mas existe uma ilusão coletiva muito fascinante que ocorreu quando nós fomos expostos a essa violência no cinema pela primeira vez. Os psicólogos e críticos culturais chamam isso de efeito Mandela Reverso. Se você perguntar para um fã clássico, alguém que cresceu assistindo a trilogia original nas décadas passadas, ele vai jurar com absoluta certeza que Darth Vader sempre foi esse açougueiro implacável na tela. A nossa memória afetiva construiu essa brutalidade ao longo dos anos, emprestando imagens de quadrinhos, livros do antigo universo expandido, videogames clássicos e relatos de boca a boca. Nós preenchemos as lacunas das lutas travadas em 1977 com a nossa própria imaginação aterrorizada. Mas a verdade técnica é que no cinema em formato live action nós nunca tínhamos visto Darth Vader fazer isso. Nós nunca tínhamos visto as mãos dele sujas de sangue de forma tão gráfica, tão visceral e, sob certo ponto de vista, tão covarde. O que essa cena faz com a gente não é adicionar uma informação biológica nova sobre o cânone estrito de Star Wars. Ela sequestra nossa memória coletiva, toma conta dela e valida no nível mais profundo. Ela olha para nós e diz: sim, os pesadelos primordiais que vocês tinham com ele estavam totalmente corretos. E é por isso que nós precisamos compreender o peso dessa frustração estática que encerra o filme. Toda aquela coreografia de barbárie contínua, todo aquele espetáculo magnético de terror, de sobrevivência, esbarra abruptamente nas leis implacáveis da física. Ele pode pregar corpos no teto com a mente, mas nem mesmo o lado sombrio consegue conter a ignição dos propulsores de uma corveta coreliana ativados naquela fração exata dos segundos. A vitória irrefutável dele é anulada por uma fresta no tempo minúscula. Uma margem cruel de 3, talvez 4 segundos de diferença. É exatamente esse ato minúsculo de tempo que a tragédia inverte radicalmente o seu polo moral. O terror absoluto, o sublime mecânico impiedoso que nós discutimos antes, possui um teto de vidro muito frágil. Se o Império oprime a galáxia inteira através do medo sobrenatural e estrutural, a esperança se recusa a sentar e jogar xadrez no mesmo tabuleiro. Ela se manifesta sorrateiramente na falha do sistema perfeito. A pequena nave que escapa para as estrelas não representa uma vitória bélica ou um triunfo militar tático. É uma pane irreparável na burocracia do mal. O monstro perfeito, a máquina de matar imbatível que a engenharia Sith construiu, perdeu a guerra naquele exato segundo para a única coisa que não pode ser cortada por uma lâmina de plasma. Um instinto quase racional e desesperado de passar o fogo adiante, mesmo sabendo, sem sombra de dúvida, que a sua própria carne vai queimar e virar cinza nesse processo. O Predador Supremo não está mais caçando. Ele está apenas parado, enjaulado em sua própria gravidade. Quando o clássico letreiro amarelo subir de novo na nossa tela, deslizando no espaço, nós já não vamos escutar a respiração de um Lord Sith austero e calculista arquitetando o mal. O que ecoa nesse som agora é o fôlego insuportável de um homem que vai passar o resto da sua existência caçando os fantasmas incansáveis naquele corredor. Então, se mais nerd, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, quiser ajudar o canal, aquilo que é recorde da Amazon bem grande, você faz qualquer compra lá e ajuda pra caramba, a gente não tem acréscimo pra você e eu ganho uma comissão que faz toda a diferença. Se quiser ajudar de forma mais direta, aqui também no próprio QR Code do PixGG, você manda qualquer valor, se enviar uma mensagem, eu trago lá pra cá e a gente conversa a respeito do que você falou, beleza? Ou você pode se tornar membro, valeu demais, hypar, enfim, o próprio YouTube dá uma série de coisas que você pode fazer para ajudar o canal. Mas o seu engajamento ele já faz toda a diferença. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Aqui a jornada